Senhor, ele está nos trazendo a palestra da Enova Junta. Ele é contador, secretário-geral e coordenador do projeto de modernização e informatização da Justiça RS, é membro da equipe de revisão das instruções normativas DRI. E com isso, Cleber, não vou me prolongar muito mais, já te passo a palavra agradecendo pela oportunidade. Ok, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todos pela presença. E me permitam aí, dentro do princípio da objetividade, aí nós podemos dar início, né? A proposta é de fazer uma apresentação não somente da Junta Digital, é claro que é o tópico mais polêmico, vamos dizer assim, um dos mais importantes talvez, né? Esperamos tanto tempo para que a Junta se modernizasse e se voltasse mais para a informatização, e chegou o momento, né? Depois de praticamente 10 anos do projeto estar no papel, hoje ele está em fase de implantação. Mas, claro que além desse projeto, nós temos outros projetos que fazem parte também da modernização da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul. E também pretendo falar sobre outros tópicos importantes, né, que a Junta Comercial também está promovendo, em benefício da melhoria do ambiente de negócios e também da garantia da segurança jurídica dos atos que são analisados e arquivados na Junta Comercial, né? E também, nesse sentido, nós vamos poder ficar por dentro hoje aqui, né, de um cronograma que está em fase de implantação na Junta Comercial, né? Por isso que eu destaco o Enova Junta, porque o que nós estamos trabalhando, e trabalhando muito, é para que a Junta esteja mais voltada para a eficiência, né, do que a burocracia. Esse é o nosso objetivo, para que o processo seja mais simplificado, sem perder, claro, a garantia jurídica do ato. E, nesse sentido, foram desenvolvidas algumas melhorias, e também a apresentação ela é dividida em 3 vídeos. Tá? Gostaria de pedir licença para vocês, para que a gente pudesse apresentá-los, né? Esse primeiro vídeo, ele sumiu o mouse aqui. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Acho que tem, o mouse ele é nessa apresentação, talvez? Talvez aqui, assim. Deixa eu ver. Ah, show. Obrigado, Rodrigo. Secretário, deixa eu só fazer um parênteses. Pessoal, faltou apenas informar com relação aos questionamentos. Nós temos, essa palestra está sendo transmitida online também. Nós estamos recebendo perguntas pela internet, receberemos, e as perguntas do auditório, nós solicitamos que sejam realizadas ao final da palestra. Durante, nós teremos pessoas para recolherem as perguntas, a gente solicita que elas sejam feitas por escrito, tá? E repassadas. Quem tiver, levanta a mão, o Fernando recolhe e já repassa para mim, ok? Obrigado. Desculpa. Não, tranquilo, Rodrigo. Também nesse sentido, as perguntas que nós não conseguirmos dar as respostas hoje, né, a gente vai ficar com o contato de quem tenha dúvida e responder durante a semana. Então, todas as perguntas serão respondidas. Tá? Isso aí, a gente tem... Então, esse é apenas um vídeo institucional, né, que a gente sempre apresenta para destacar aí todos os participantes do projeto. E aí a gente tem o próprio CRC, o SESCOM, o SEBRAE, juntamente com o governo do Estado,
a gente fez toda essa parceria para desenvolver todo esse projeto da Junta Digital. Bom, nós estamos trabalhando na questão da modernização, com investimentos da Junta Comercial, Governo do Estado, né? Adquirimos 150 novos computadores, fizemos toda a instalação de rede lógica, né? Troca de tomadas, porque as tomadas antigas já não cabem mais nas tomadas dos computadores de hoje. Toda a mobília da Junta Comercial também foi substituída, nós tínhamos uma mobília muito antiga, né? Então, o segundo item da modernização foi o treinamento. Nós passamos o treinamento aí para praticamente todos os servidores que fazem análise, tanto da sede como do interior do Estado. Também os vogais, os 23 vogais receberam treinamento e todos eles estão aptos a fazer toda a análise do registro digital. Estão sendo contratados 4 novos analistas de informática e 2 contadores que devem começar a trabalhar na Junta Comercial a partir de segunda-feira, né? Já foi feita a seleção e também foi elaborado aí a proposta para abertura de concurso público, né? Então, nós estamos investindo também num corpo técnico, né, com uma qualificação que venha a somar aí dentro do projeto das necessidades que existem. Toda nova infraestrutura tecnológica, né, a gente contratou o serviço da Procergs para não ter que investir em servidores, em novos equipamentos, porque a Procergs ela tem já toda a parte de rede do Estado do Rio Grande do Sul, né, e ela tem as questões da segurança de dados também, já com redundância. Então, todo o ambiente de dados da Junta Comercial e das empresas, eles estão na Procergs, tá? Mas, para isso, foi necessária a contratação de 10 novos servidores com 4 terabytes. Quer dizer, é muito documento e é muita imagem que está no banco de dados da Procergs, né? E, a cada período, a gente tem que aumentar a quantidade de servidores, tá? Porque sobem mais imagens, sobem mais dados. Também, a gente, além do banco de dados e ampliação da rede de comunicações, né, nós passamos de 4 megas de rede dedicada de internet para 12 megas, depois passamos para 16, e nós já estamos vendo que tem que passar para 20. Né? Então, a gente quer poder, com isso, dar uma maior velocidade aí no sistema, para que o usuário tenha uma resposta melhor e mais rápida do sistema. Com relação a sistemas, aí sim foi implantado o novo sistema de registro mercantil. Em 12 de outubro do ano passado, né, uma equipe da Junta Comercial de Minas Gerais ficou 15 dias aqui no Rio Grande do Sul fazendo toda a migração de um sistema chamado Ciarco para o novo sistema de registro mercantil. Tá? Então, todo o sistema que era alocado no computador local, ele passou para a web. Né? Então, hoje, o sistema ficou muito mais amigável, muito mais fácil de trabalhar para os analistas, para os servidores da Junta Comercial, e acredito que também tenha melhorado o ambiente para os usuários do sistema, né? Além do sistema de registro mercantil, nós temos também um sistema chamado Sistema Integrador, que é o sistema que coordena toda a parte de integração entre os órgãos de governo, onde estão a Secretaria Estadual da Fazenda, onde está a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, 101 prefeituras municipais que estão integradas à Rede Sim, enfim, todos os órgãos de licenciamento, desde meio ambiente também, estão integrados e eles consomem os dados necessários para fazer o licenciamento das empresas, né, liberação de alvará, eles consomem os dados todos deste outro grande sistema chamado Integrar, tá? É o sistema integrador. Então, nós trabalhamos com 2 grandes sistemas, tá? Os sistemas de registro mercantil e o sistema integrador, onde também estão os dados do MEI. Tá? Então, os dados do MEI, eles saíram do CIMEI e foram integrados ao portal do sistema integrador. Né? A gente tem ainda alguns problemas de MEI, né? Porque é uma integração muito nova, foi feita também em outubro do ano passado, novembro, e era dezembro, e ainda os dados não tinham migrado. Né? Então, o MEI ele está num período ainda de alguns ajustes,
mas muitos já devem ter notado que o termo de redução, né, a redução a termo, já, na maioria dos casos, não é necessário para o MEI. Né? Antes tinha que vir, entregar um documento para que a junta cadastrasse no seu sistema o MEI, para que depois ele pudesse fazer a alteração lá para a microempresa ou EPP, enfim, outro tipo de empresa. Hoje a junta comercial já consome os dados diretamente do sistema integrador. Né? Então, esse sistema ele está implantado em 8 juntas comerciais do país. Né? Não é algo que a junta do Rio Grande do Sul criou, nem inventou. Né? É um sistema nacional, né, com o apoio do SEBRAE, que fomenta muito essa, vamos dizer assim, integração entre os estados para que você tenha uma base única de dados. Né? Não há mais que se imaginar que nós tenhamos um sistema aqui no Rio Grande do Sul que não se comunica com o Paraná ou que não se comunica com os outros estados. Então, está se criando uma base única, né? Como o Temer está criando a base única lá de dados da segurança, não é? As juntas comerciais já estão trabalhando já há algum tempo na base única de dados, sob a coordenação também da Receita Federal. Então, há que se identificar isso, talvez em mais um ano, né, que toda essa integração seja feita a nível nacional. Com relação à infraestrutura, nós temos a parte do atendimento, né, foram investidos aí em novos móveis, mas também em pessoal. Nós criamos uma sala de atendimento ao telefone com 8 pessoas e ampliamos o horário de telefone das 9 para as 17 horas. E também a sala de atendimento coordenada pelo Silvio, nós hoje estamos com 23 pessoas. Né? Nós tínhamos em torno de 7, 8 pessoas no atendimento. Quer dizer, e quando o protocolo passar a ser web, quer dizer, quando não entrar mais processo em papel na sede da junta comercial, de acordo com o cronograma, todo o pessoal que trabalha no protocolo da junta deve incorporar ao atendimento, para que a gente possa dar uma resposta mais rápido aos usuários e a quem tem dúvida na utilização do sistema ou da legislação, no caso dos processos, como também o tempo de espera. Né? Então, nós vamos melhorar a questão do atendimento. Esse é um projeto que a gente está bem focado. Né? Assessoria jurídica, quem conhece a doutora Inês, não é, Ana Paula? Sabe onde a doutora Inês trabalhava? Nossa assessora jurídica, ela tinha um cantinho lá dentro da junta. A gente abriu uma nova sala para ela, com uma nova estrutura, para que a assessoria jurídica pudesse ter melhores condições de trabalho também, lá na junta comercial. Temos 38 unidades desconcentradas, que são os escritórios regionais, né, localizados no interior do estado, onde 47 analistas fazem todo o trabalho de análise dos processos singulares. Os processos singulares é empresa individual, limitada, EIRELI, exceto as SAs, cooperativas, né, e consórcios, que são mais decisões colegiadas. Esses processos têm que ser analisados pelo colegiado de vogais. Né? Então, nas plenárias, essa aqui é a sala do plenário, né, na foto do centro. Aí ficam, nas terças e quintas pela manhã, os vogais se reúnem para sessões de turma às 9 da manhã e às 10 da manhã para sessões plenárias. Então, aí são todas as decisões colegiadas e também as discussões sobre novas resoluções e sobre novas normas que são implantadas na junta comercial. Temos 60 estagiários e 78 terceirizados. Então, esse é o nosso quadro de pessoal da junta comercial, além de 24 servidores já efetivos e 25 servidores cedidos. Né? Quando a junta autarquizou lá em 2013, teve servidores do Estado que foram cedidos para a junta comercial, porque não se tinha ainda quadro de servidores, não é? E aí logo em seguida saiu o concurso, onde entraram os servidores concursados da própria junta comercial. Essa é a estrutura física. Nós temos aí previsto o concurso público. Né? Também foi uma exceção que o governo do Estado abriu para a junta comercial, né? Abrindo 7 vagas para analista de registro do comércio. Nós temos mais 2 vagas para analistas de informática, nível superior. Administração também nível superior, direito, arquivologia, ciências contábeis, aí 2 contadores,
um estatístico, um jornalista, relações públicas não conseguimos, agente de registro do comércio e agente administrativo a nível técnico, nível médio, né? Não é nível superior. Então, com esse concurso, nós mais que dobramos o número de servidores da Junta Comercial com carreira própria, né? Então, isso eu considero isso um dos passos mais importantes para a sustentabilidade da Junta Comercial, né? E o processo está em fase de contratação da empresa que vai fazer as provas. Isso quer dizer que lá por julho ou agosto, o edital deve já estar sendo publicado aí para nomeação após o período eleitoral. Nós temos que respeitar agora o período eleitoral, não se pode nomear, não se pode criar novos cargos, mas como esse já foi aprovado anteriormente, não tem problema. Então, a nomeação ela se dá somente 90 dias após o período eleitoral. E isso deve ocorrer lá em dezembro ou janeiro do próximo ano, né? Não temos nenhum aposentado na Junta Comercial, né? Todos que têm tempo de carreira para se aposentar acabam ficando por gratificação de permanência, acabam se mantendo lá por mais um tempo. Também realizamos vários treinamentos e capacitações, estivemos em 17 municípios, quase 13 mil quilômetros percorridos, né, juntamente com o SEBRAE, SESCOM, CRC, Receita Federal. E esse é um seminário que o Silvio e o César idealizaram lá na própria sede da Junta Comercial. Então, o César é o nosso diretor de registro, o Silvio é o chefe do atendimento, e aqui foram os primeiros 32, 33 contadores, né, ou pessoas que trabalham na área do registro, né, na área contábil do registro, que receberam o treinamento sobre o registro digital lá na própria sede da Junta Comercial. Então, nós abrimos inscrição para 35, teve mais de 168 inscritos, e aí os próximos a gente está chamando nas próximas turmas. São realizados todas as quintas-feiras. Assim que a gente concluir o treinamento para esses 170 que já estão inscritos, a gente vai abrir novas turmas, né? Tem sido muito bom esse treinamento, uma experiência bem importante. A Junta até então não tinha uma sala para treinamento, né? E aí cada um tem seu computador, aí agora ficou bem mais fácil. Aqui é uma dica ainda com relação aos treinamentos. A gente promove muito treinamento no SEBRAE, que ele é à distância, não é? Já tivemos lá sobre transformação, já tivemos sobre vários atos e também fica gravado. Agora nós vamos ter uma apresentação sobre o livro digital, que é um evento que nós estamos trazendo o Luiz Eduardo, que é o chefe do setor de livros digitais da Junta Comercial de Minas Gerais. Então, essa palestra vai ser no dia 20, às 14 horas, né, no site do SEBRAE, aí depois também vai ser repassado os links aí para quem quiser fazer a inscrição. Já tem, na verdade, já teve uma inscrição prévia de 600 e poucos inscritos, mas como teve a greve dos caminhoneiros, aí a gente cancelou e proporcionou uma nova data, tá? Então, nesse dia aí, vai ser importante para tirar todas as dúvidas sobre a questão de livro digital. Por isso que esse é um assunto que eu não vou abordar muito tempo, né, aqui nessa apresentação, porque eu acho que é mais importante aí vocês tirarem as dúvidas na questão desta apresentação do Luiz, né, mas também fico à disposição aí para qualquer pergunta sem problema nenhum, tá? O livro digital não é muito complexo para fazer, ele é um formato bem simples, né? E, na verdade, o que nós enfrentamos, a maior problemática dos livros é com relação à obrigatoriedade da entrega do livro quando você entrega o SPED, né? Essa é a grande problemática que a Junta vem enfrentando. Nós tivemos um período que a gente estava recebendo lá o recibo do SPED, mas quando entrou o novo sistema de registro mercantil, nós tivemos que abordar esse tipo de recebimento, né, porque o sistema já não permitia mais. O sistema ele faz toda uma leitura e ele não reconhecia o recibo como um livro. E realmente não é, né? Lá em 2014, quando houve o decreto que passou o SPED da Junta para a Receita Federal, a Junta perdeu todo o acesso ao sistema do SPED, né? Então, a Junta não, quando você faz um SPED, a Junta não consegue verificar aqueles dados para poder dar continuidade da sequência da ordem numérica dos livros, conforme está estabelecido na IN número 11. Então, se você hoje
fizer o SPED e não fizer o livro junta, você não vai ter continuidade da ordem numérica. Então, se um dia você quiser voltar para a junta, porque a junta não obriga você a voltar para a junta a arquivar livro, mas se um dia você precisar voltar, você vai ter que fazer o arquivamento dos livros normais, livro diário, né, no período da junta comercial. Então, nós temos aí aberto um trabalho junto com a Ana Paula, com a Marlena CRC e a junta comercial, né, com a Receita Federal, para que a gente consiga, aí, junto ao CFC, discutir e tentar ver se a gente consegue resolver essa questão aí, né? Ou se realmente passa todos os SPED para a Receita Federal, ou se volta para a junta comercial. Mas isso é uma discussão que a gente não pode ainda anunciar nada, né? Não se tem nada, mas a gente está trabalhando para melhorar esse ambiente. Isso que a gente quer dizer para vocês, né? Nesse sentido. Mas esse enunciado aqui, ele está em discussão na plenária de vogais. Amanhã ele deve entrar em votação. Tá? Então, assim, essas questões aí, a gente também aguarda a decisão de amanhã do plenário de vogais. E eu peço que vocês acompanhem aí, na próxima semana, a publicação dessa nova resolução sobre os livros, porque ela que vai regular todas essas questões aí de uma forma bem clara e objetiva, né? Então, essa questão do SPED ter saído da junta é nova também, mesmo que seja 2014, né? Mas é uma problemática de todas as juntas do país. Não é somente a nossa junta aqui, não. Né? Se for em Minas Gerais, eles pedem um livro porque, na lei, né, diz que o livro tem que ser autenticado na junta comercial por um agente, né, que faça a análise. Então, assim, entrou um decreto, o decreto não é maior que a lei, as juntas comerciais têm o entendimento que se deve mudar a lei, né? Porque um decreto não pode ser maior que uma lei. Então, nós temos essa discussão aí, e as juntas comerciais estão mantendo esta posição com relação aos livros. Bom, aqui é um sistema periférico, né? Não é um sistema do SRM, mas é um sistema que a junta comercial adquiriu da Procergs. Vocês já devem ter feito a abertura de algum chamado, talvez, por alguma dúvida, algum problema, alguma reclamação, porque antes desse sistema você fazia qualquer comunicado para a junta comercial através de e-mail, né? Você mandava ou você tinha que ir lá pessoalmente. A partir da implantação dessa central de atendimento ao cliente, todos os chamados abertos geram um número de protocolo, e nós, da direção, temos o cadastro como gestores do sistema, podendo acompanhar a resposta do servidor da junta para cada caso que ele respondeu. Então, no primeiro dia, o chamado fica na luz verde, no segundo dia fica na luz amarela, no terceiro dia ele já fica na luz vermelha, porque ele tem 3 dias para resolver o seu problema. Tá? Ou, pelo menos, dar um encaminhamento. Se nesse terceiro dia ele não resolveu ou não deu uma resposta satisfatória, aí nós chamamos o setor para que resolva imediatamente com acompanhamento da ouvidoria. Então, esse é o procedimento para garantir aos usuários do sistema que tenham uma resposta, que obtenham uma resposta. Porque antes, através dos e-mails, a gente não conseguia ter uma gestão dos chamados abertos. Então, isso para nós ficou bem importante. É um sistema que ele se comunica internamente. Se eu não consigo resolver, eu posso transferir esse chamado para outro setor, que deve tomar as providências e responder na sequência. Então, nós tivemos até agora 22 mil chamados, desde a implantação desse sistema, né? E 90% dos chamados nós temos conseguido responder dentro do prazo, de 3 dias. Tá? Então, a gente tem melhorado um pouco nesse sentido. Lá você pode escolher, né, a questão se você quer um atendimento, ouvidoria ou suporte de informática. Né? Quando você abre o chamado, ele pede qual o setor que você deseja abrir o chamado, e aí ele é comunicado à junta comercial na hora. Esse é um sistema que é utilizado no governo do Estado, no DETRAN, em todos os órgãos de governo. Tá? Também nós criamos um sistema de agendamento. Tá? Quem assistiu a entrevista da Bandeirantes ontem, que entrevistou lá o pessoal na junta comercial, viu que tinha uma senhora lá que reclamou que estava 2 horas esperando lá na fila, né? Então, essa senhora reclamou porque demorou para ser atendida, e quando foi atendida, ela reclamou porque o processo dela já deveria estar no formato digital e ela estava ainda levando para a junta no formato de papel.
Aí o setor de protocolo disse, minha senhora, a senhora tem que fazer esse processo eletrônico. Aí ela reclamou também e disse que muito brava, mas ela ia ter que procurar por um profissional da área, né? Então ela disse, vou ter que sair daqui e procurar um contador para me ajudar. Disse, olha, o processo é esse, né? Eu acho que o processo tem que ser feito da forma correta. Então ela não acompanhou as mudanças, né? E ela sofreu dessa forma. É claro que o processo da junta digital não é de exclusão, né? A gente quer poder incluir a todos, e quando uma pessoa não tem esse acesso, às vezes, à internet ou ao certificado digital, é uma preocupação que a direção da junta tem, porque a gente sabe que, na grande maioria, todos têm essa acessibilidade, né? Mas esse tipo de caso que a gente também, às vezes, tem que tratar como uma exceção da exceção, né? Mas, é claro, ela saiu e buscou um profissional da área para poder resolver o problema dela. Mas ela poderia também ter feito um agendamento. Ela poderia ter entrado lá no site, se ela soubesse. Se ela tivesse feito o agendamento, ela seria atendida na hora. Porque o tempo de espera de quem faz agendamento na sede da junta, ele não passa de 5 ou 10 minutos de espera quando ele não é atendido na hora, né? Então, nós tivemos aí uma diminuição de entrega de senhas de 500 para 275. Você teve uma diminuição bem considerável, né? Não por conta do agendamento, que o agendamento se torna obrigatório a partir de julho a setembro, né? Então, todos os agendamentos têm que ser feitos pela internet para poder ser atendido na hora, né? E com isso a gente tem a expectativa de acabar com a fila, né? Porque ninguém tem mais tanto tempo também disponível. E para a junta é importante porque nós ficamos sabendo que tipo de atendimento tem que ser prestado. É um sistema igual ao da Receita Federal, muito parecido com o da Receita Federal. Sei que os contadores e contribuintes já estão mais acostumados, né, a fazer isso no site da Receita. Agora a junta faz também só dentro de um outro sistema. Esse aqui é o sistema integrador, né, da rede SIM estadual, onde nós temos os órgãos integrados, como havia comentado anteriormente, mas eu não havia comentado sobre a OAB e cartórios, né? Então, todos os órgãos de registro devem estar integrados dentro desse grande sistema integrador, né? OAB, cartórios, MEIs, Receita Federal, estadual, órgãos licenciadores e prefeituras. Isso é um trabalho também bem importante que visa reduzir o deslocamento das pessoas, né? Porque se eu tenho que fazer um licenciamento num lugar e fazer o registro da empresa no outro, né, já fica um pouco, demanda de mais tempo e mais complexidade. Então, o sistema integrador, nós estamos concluindo integração com a OAB e cartórios, tá? Temos 101 prefeituras integradas, os MEIs já estão, Receita Federal, Cefaz também, e praticamente os órgãos licenciadores, quase todos integrados. Acreditamos que no mês de junho ou julho, a gente já tem uma melhoria nesse ambiente de integração, porque está sendo desenvolvido um novo web service. Outro sistema, que é o sistema de registro mercantil, né, onde nós tivemos aí a migração de dados, né, e esse novo sistema passa a digitalizar todos os documentos das empresas para a junta comercial. Esse documento passa a ter assinatura digital através dos certificados digitais, e esse novo serviço trará maior acessibilidade do empresário ao serviço da junta comercial, já que o documento pode ser enviado com rapidez e comodidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo o serviço disponível para todos os tipos jurídicos. Tá? Então, tudo que for possível assinar digitalmente, o sistema aceita, o sistema reconhece. Tá? Dentro do projeto do SRM, tem o projeto Junta Digital, onde nós temos o livro digital, já comentamos alguns detalhes sobre a questão do livro digital. Ele passou a ser obrigatório na sede a partir de junho. Tivemos toda a migração do banco de dados, a entrada dos dados do FCN. No processo eletrônico já não precisa mais nem ter esse documento, porque ele já está dentro do cadastro. Nem no processo físico também já não precisa mais, né? Temos o registro digital, né, também já está no ar desde abril, não é, Ana Paula, quando foi feito o lançamento lá no Palácio Piratini. Desde abril de 2016, também já está disponível. E temos o Via Única, que é a retirada do documento de forma eletrônica.
o pagamento online, né? No processo eletrônico, o pagamento online, também a guia não precisa mais acompanhar o processo, é simplesmente colocar o número da guia paga e 15 minutos depois, no máximo, o sistema libera para fazer o envio do processo. E temos também as certidões. Bom, as certidões, nós tivemos toda ela de forma eletrônica. Né? Aí tivemos a entrada também do contrato núcleo, que a gente chama do contrato padrão. O contrato padrão é para as constituições delimitada e EIRELI, e também para distrato delimitada. Tá? Então, quer dizer, eu não preciso mais elaborar um distrato, o próprio sistema já gera o distrato automaticamente, liberando também um campo para inclusões de cláusulas. Tá? Ah, mas a cláusula que eu queria colocar não está na ordem que eu gostaria que estivesse. Isso realmente ainda o sistema não permite que você escolha a numeração da cláusula, mas ele permite que você inclua as condições que você quer no distrato ou também na Constituição. Quem quiser ter um contrato núcleo com menos cláusulas, ele passou de 5 para 6 cláusulas, porque na Constituição, agora, a cláusula de enquadramento ela já faz parte do ato, não existe mais uma declaração à parte. Né? Então, quando for inciso 1 lá da declaração do contrato núcleo é microempresa, quando for inciso 2 é EPP, e ele já fica enquadrado. Ah, mas eu quero, não é mais ME, tem que fazer um reenquadramento. Né? Aí sim tem que promover o reenquadramento. E o contrato núcleo de 15 para 16 cláusulas também, porque entrou essa cláusula da microempresa, né, ou da EPP, enfim. E com isso o sistema também libera para inclusões de cláusula. Tá? Ah, mas eu quero incluir lá a forma de integralização do capital social, o sistema abre os campos para a forma de integralização, tá? E você pode incluí-las. Isso tem gerado para nós, para a junta comercial, uma diminuição bem considerável do número de exigência, né? Ficou um processo muito mais padronizado, quer dizer, nós temos muito mais rapidez nas análises para poder entregar o processo em produção para a empresa. Né? O processo tem que ser entregado em produção, porque o empresário tem pressa. Né? O contador também precisa dar essa resposta aí para o seu cliente, e principalmente para os atos de constituição. Né? A alteração ainda não tem, a alteração ainda você pode fazer da forma que quiser. Ah, mas eu não quero o modelo do contrato padrão da junta. Bom, aí você tem que constituir a empresa e após você tem que promover uma alteração para que você possa fazer dentro do seu padrão. Tá? Essa é a alternativa que tem, né, para esses casos. Porque quando você faz o contrato núcleo, você tem todos os dados da FCN que puxa para dentro do contrato. Essa é a grande vantagem. Então, se nós temos sistemas integrados, para que fazer a digitação 2 vezes? Né? Aí não tem erro de colocar um CPF no FCN e um outro no ato. Então, o objetivo, isso aí tem diminuído muito o número de exigências. Tá? E, com certeza, tem melhorado aí o ambiente de negócio. Mas a gente sabe que também tem gente que prefere fazer do seu modelo, né? Mas para esses casos aqui, a obrigatoriedade do contrato padrão é para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aí nós temos que entrar um pouco também no artigo 60 da Lei 8934. Tá? As juntas comerciais, por força de lei, elas devem anualmente promover a listagem de todas as empresas que estão há mais de 10 anos sem movimentação e, a partir daí, fazer ou um comunicado de funcionamento, né, ou promover lá uma alteração. Né? Mas eu não tenho nada para alterar, então comunica funcionamento. Mas se eu promover uma alteração ou uma consolidação, eu estou atualizando todo o meu cadastro na base de dados da junta comercial. Quer dizer, se eu tenho uma empresa aí de 10 anos atrás, sem movimento na junta, eu posso ter o meu cadastro lá desatualizado em algum dado. Né? Porque os cadastros eles vêm sendo, a cada ano, melhorados, mas a gente sabe que tem um legado ainda, né? Que tem que ser colocado em dia. Então, para isso, eu sugiro que seja feita uma alteração com consolidação, mas aí o comunicado de funcionamento já atende, né, a exigência, não deixando que a empresa fique cancelada administrativamente como inativa na junta comercial.
Isso gera aí a perda do nome empresarial, não podendo mais aquele nome ser usado por ele, se um outro entrar com um pedido de nome semelhante. Mas o nome não é muita coisa, mas às vezes para o empresário o nome representa muita coisa, né? Então é um lastro bem importante, às vezes, da empresa, e é um trabalho a mais que tem um prazo de 60 dias para ser feito. Então a gente orienta aí que todos procurem fazer dentro desse prazo para que não tenha o seu cancelamento. Mas a minha empresa já foi inativada lá, ela já está cancelada por conta de uma outra publicação lá de 2010 e tal. Bom, aí você tem que promover a reativação dela, né? Aí sim, não tem comunicado que sirva. Aí tem que ser um contrato consolidado com cláusula de reativação. Essas condições estão bem claras no nosso site lá e na própria legislação. Mas a minha empresa está inativada, eu quero dar baixa na empresa, né? Porque a inativação dela na junta não quer dizer que ela está baixada. Então, se você for dar a baixa, você tem que colocar o seu ato com assinatura reconhecida em cartório, que é a exigência para os casos de reativação e no caso da baixa tem que ser cumprido também. Mas ela é possível de ser feita normalmente, sem problema nenhum. Inclusive, a gente aconselha a fazer isso. Nós temos aí 305.744 empresas, né, nessa condição do artigo 60. É muita empresa. Então, a gente pede aí um ponto de atenção para esses casos. Um simples relatório das empresas, né, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul é a terceira maior junta do país, ela só perde em quantidade de processos para São Paulo, né, que São Paulo é absurdamente maior, e para Minas Gerais, né. A gente aí está na frente de estados como Rio de Janeiro, Paraná, enfim, quantidade de movimentação. Então, é uma junta que demanda de muita atividade, muito trabalho. Nós tivemos aí, em 1º a 31 de maio, somente na sede, né, 15 mil processos, não por dia, mas na sede, protocolados durante todo esse período, né. Desses 15 mil processos, aí tivemos, foram 15 mil processos, sendo 8.800 na sede, e 7 mil processos no interior. Então, a sede ela tem uma demanda aí de praticamente 60% de processos analisados na Junta Comercial em Porto Alegre. Os outros 40% são analisados nas unidades concentradas no interior do Estado, né, sendo que a Junta Comercial em Porto Alegre faz todo o acompanhamento dos trabalhos dos escritórios no interior. Tivemos aí 8.299 certidões emitidas, todas elas de forma automática, e tivemos 8.847 livros nesse período. Então, se a gente somar aí entre livros e processos, passam de 1.000 processos ao dia, né? Considerando certidões, mais de 1.500, mais ou menos. A quantidade de exigências, esse dado a gente trabalha para tentar diminuir também, né, fazendo o quê? Fazendo treinamentos, né, publicando manuais e também o atendimento, tentando melhorar a qualidade das informações. Nós temos aí a quantidade, quer dizer que cada 3 processos, um retorna em exigência. Né. Isso é ruim para todos. Né. A exigência, ela, infelizmente, ela prejudica toda a cadeia, desde o empresário até o analista da junta, que vai ter que refazer uma análise de um processo que ele já fez. Mas ele é pago para isso, é verdade. Mas é que isso atrasa os outros, né? Porque dobra o tempo que ele tem que fazer nas análises. Quer dizer, é importante aí que a gente, né, mande o processo revisado uma vez só para que ele não retorne. Mas acontece, retornou e vamos em frente, né? Total de empresas cadastradas na Junta Comercial, 3.200.000 empresas, né? Dentre elas, 1 milhão estão na condição de ativas. E temos 130 mil já inativadas, dessas em processo do artigo 60, publicado agora, 305 mil. Esses são os números financeiros da Junta Comercial. Tivemos aí, no período de janeiro a maio, um superávit de 7 milhões. Tá? Aqui também tem um pequeno vídeo que eu gostaria de poder apresentar, que é um vídeo que depois a gente entra no assunto da Junta Digital.
Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... He traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has escrito. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. E mesmo assim ele jogou o papel, né, no lixo. Complicado, né? Mas isso é só para descontrair um pouco, mas também para exemplificar o como não deve ser, né? Como a gente tem que combater essa burocracia e é isso que a gente está fazendo, né? Tirar o carimbo da mão, porque esse carimbo aí é complicado. Então a gente faz um trabalho muito, muito forte também internamente para que os processos melhorem, né? E aí, para isso, nós fizemos toda a digitalização de documentos, quer dizer, a junta não vai ter mais esses papéis aí, né? A partir de 29 de junho, encerra todo o processo de digitalização dos documentos da junta, né? São os 18 milhões de documentos digitalizados, e a partir daí a junta é digital, né? Então, esse foi o processo que foi iniciado em 2009. Custou quase 5 milhões de reais. Aí o funcionamento da junta digital, né, a junta sem papel, está estruturada através da implantação de um sistema online que automatiza todo o fluxo do processo empresarial. Com a instalação do novo sistema, o cliente terá a opção de realizar o procedimento para o registro mercantil pela via online. Então, o grande paradigma do processo digital, na verdade, é o envio do documento, né? É a assinatura digital. Eu acho que esse que é o grande, vamos dizer assim, a problemática do sistema. Por outro lado, a assinatura por certificado digital é a que dá a garantia de que a assinatura foi feita pelo próprio empresário. Então, a gente tem aí uma melhora aí na segurança jurídica, que hoje a assinatura em papel, muitas vezes, ela pode ser mais fácil de falsificar. Falsificar um certificado digital, até hoje, só teve um cara que parece que entrou lá no Banco Itaú lá e sacou uma grana alta,
Mas o único caso que eu ouvi falar hoje de ter burlado o certificado digital. Tá? Então, nós temos aí um cronograma do registro digital, implantado na Junta Comercial. Tivemos aí em 1º de maio, já entrou a Eireli, Sociedade Anônima e Consórcio. A partir, também entrou cooperativa. Cooperativa ainda não se pode fazer a constituição pelo meio digital, então a gente aceita ainda em processo físico por enquanto. A gente está estudando uma forma de que o presidente e o diretor da cooperativa assinem pelos associados, para que a constituição também possa ser viabilizada no formato digital. Mas as alterações da cooperativa, tudo isso é possível. Então, os balanços e livros, a partir de 1º de junho, passaram a ser digitais também. E agora, 1º de julho, que entra aí para todos os demais tipos de atos na sede. No interior do Estado, ainda fica mantido a forma do concomitante do processo. Você pode entregar tanto em papel como eletrônico. Então, esse é o fluxo do processo eletrônico, quer dizer, do processo físico. Todo o processo entra e percorre todo esse caminho. Quer dizer, se você protocolar um processo em papel lá hoje no protocolo da Junta, às 10 da manhã, ele vai ficar até meio-dia, 1h fazendo fila, fazendo pilha. Somente à 1 da tarde ele vai ir para o setor de pré-análise. E aí o setor de pré-análise vai analisar e fazer pilha nos processos para, no final do dia, ir para o setor da assessoria técnica. Então, o processo eletrônico ele diminui o fluxo, que é importante a gente ter a diminuição do fluxo. Ele, imediatamente, ele vai já para o setor do cadastro, lá, da FCN, que faz toda a análise da FCN, o pré-análise, e aí ele já vai diretamente para a assessoria técnica. Então, o fluxo fica dessa forma, ele fica muito mais horizontal, fica muito mais fácil até de atender alguma exigência. Tá? Então, a exigência, caiu a exigência, o processo ele retorna online. Se o processo foi deferido, ele também já gera o número do NIR de forma automática. Não precisa mais passar para o setor de autenticação para depois ir para o setor de digitalização para liberar o via única. Então, só esse processo, esse trâmite aí, às vezes, ele leva um prazo considerável. Então, assim, o analista aprovou, o vogal aprovou o processo eletrônico, automaticamente você está recebendo a aprovação e o documento já na mesma hora. A junta digital, mais um conceito, é o processo 100% eletrônico, feito pela internet, com garantia, maior acessibilidade do empresário ao serviço da junta, com rapidez, comodidade e segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Premissa, que precisa ter é acesso à internet, certificado digital A13 e CPF eletrônico e o arquivo em PDF-A. Os benefícios, os serviços disponíveis a qualquer momento, mobilidade, elimina deslocamento, reduz custos, reduz prazos. Aqui os prazos foram reduzidos de 10 para 3 dias. Hoje o processo digital, ele entra na junta, ele é analisado até o final do dia. Tá? No final do dia, nós não temos mais nenhum processo eletrônico na caixa de análise, de distribuição dos processos. Então, tivemos 1.800 processos analisados no mesmo dia, no mês de maio. Tá? Então, isso tem processos que são analisados em 1 hora, 2 horas, 3 horas, empresa individual em minutos, tá? E casos mais complexos, aí sim, SA, esse tipo de processo, ele gera um pouco mais de tempo para uma análise. Então, aqui a gente tem também a questão do site da Junta Comercial. Eu queria entrar aqui para poder mostrar para vocês, na prática, como é que é feito esse processo, para poder a gente explorar um pouquinho mais o site. E, com isso, a gente ter mais na prática como é que é o funcionamento do processo no portal de serviço da Junta. Então, eu vou lá em Justiça RS, perdi a conexão. Essa é uma das premissas. Esse processo, realmente, você não consegue fazer ele sem internet, mas como eu acabei aí prevendo também essa possibilidade,
Eu vim com uma apresentação manual. Se por acaso voltar à internet, eu acho que seria importante para a gente poder finalizar a apresentação. Não sei se alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta, já enquanto isso a gente vai retornando. Não, esse CNPJ não é aceito no sistema, porque quem assina é o administrador. No caso, se a empresa for sócia de outra. Né? Então, quem vai assinar é o administrador, que pode assinar pela empresa com o CPF dele. Uma empresa individual, ele tem que ter o CPF. A3. Se o empresário não tem, ele pode passar a procuração. Procuração, reconhecida em cartório, anexa ele como um documento anexo ao processo, com a declaração de veracidade, conforme a instrução de serviço número 2, e coloca ele como assinante, sem problema nenhum. Pessoal, só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. O pessoal da internet não entende por que ele está respondendo. Bom, e se no caso do colega da pergunta, se tiver 2 sócios, os 2 têm que dar procuração? Pode, a procuração pode ser feita pelos 2 sócios, determinando que um dos sócios assine pelo outro, ou que o contador ou que outra pessoa que detenha o CPF assine por eles. Né? Então, a procuração é um instituto legal do Código Civil. Né? Ela funciona tanto no processo físico, em papel, como no formato eletrônico. Tá? Então, a Junta garante o instituto da procuração nos processos. Não. A colega pediu se a procuração é a mesma da Receita Federal, né, que libera o ECAC. Não. É uma procuração que você vai conseguir ter um modelo dela no site da Junta, lá em registro digital. É o último item que tem modelos de procuração. Porque a procuração ela tem que ser específica. Tá? Para quê? Para alteração de endereço, para alteração de sócios. Ela tem que ser bem clara sobre que atos você está outorgando esses poderes para o outorgado poder fazer a assinatura. Tá? Então, a assinatura, na verdade, quando o outorgado assina, não é só assinar, né, eletronicamente, ele estava assinando por outro. Né? Então, é nos casos em que o empresário não quer, mas a procuração ela pode ser tanto aquela arquivada na junta, existe uma procuração que você faz o arquivamento na junta comercial, né? E aí ela gera um número de aprovação. Nesses casos que você arquivar a procuração na junta comercial, você somente comunica o número da procuração arquivada na junta, e aí você não precisa anexar ela, porque a junta vai buscar aquela procuração dentro do sistema para verificar. Sim, você pode digitalizar, mas... Levar um papel na junta, é isso? Isso, quando você quiser arquivar na junta, sim. Porque a procuração é um dos poucos atos que, se você quiser arquivar na junta comercial, não tem como ser eletrônica. O arquivamento da procuração na junta tem que ser em papel. Tá, isso que eu quero saber. Para eu, como contadora, representar alguém para fazer abrir uma empresa, eu tenho que primeiro registrar essa pessoa, o meu nome a essa pessoa na junta. Aí você tem que levar o papel lá, daí isso que eu quero saber. No caso do processo, para o processo eletrônico ou para outros atos? Processo eletrônico. Não, para o processo isso que nós estamos falando, né? Processo eletrônico. Isso, é que também você pode querer arquivar uma procuração para outros atos. Pula fora, eu quero saber disso aí. O resto eu sei. Tá. Então, no caso, você pode arquivar na junta ou pode simplesmente ter uma procuração reconhecida em cartório, escaneia a procuração e anexa ela ao processo eletrônico. Sim, é isso que eu queria saber. Aí, quando você faz essa anexação do documento, você tem que ir lá para a instrução de serviço número 2 da junta, que diz que qualquer documento anexado
deve ser acompanhado de uma declaração de veracidade. Aí você tem que fazer uma declaração de que aquele documento é verídico. E aí você faz o envio e aí 100%, sem problema nenhum. E por que a junta não faz o mesmo sistema da Receita, então? A gente leva a procuração eletrônica lá e vale por 5 anos e não tem essa ladainha toda. É que assim, na Receita você, ficaria mais fácil, talvez todo mundo já está mais acostumado. Mas é que assim, você está lidando com patrimônio. Tá? Você está mas lá... o nome da pessoa, a coisa mais importante. Tudo a parte bem. mais fechada que existe é da Receita. Né? Que tem que ser. Mas se você tem uma procuração para 5 anos, veja bem, você pode daqui a 3 anos transferir o patrimônio de um sócio para outro, ou tirar um sócio da sociedade. Mas é especificado o que eu posso fazer. Todo mundo aqui sabe disso, como é que funciona a procuração eletrônica da Receita. Isso, mas o sistema ainda não é o mesmo da Receita. Para caso de procurações, ele tem que ser esse modelo da procuração. Lá e arquivar na junta, então, no caso. Ou digitalizar. Isso. Ou arquiva a procuração na junta, ou escaneia e manda como anexo no processo eletrônico. Tá bom. O processo vai aceitar na junta a escaneação. É assim. Isso. Tá bom. Essa era a minha dúvida. Obrigada. Nada. Só vou deixar as perguntas no final, para poder desenrolar. Eu só queria aproveitar ali a declaração de veracidade. O contador assina. Sim, quem assina? O contador assina. É um documento que você vai ter que incluir assinatura digital. Então, a gente entra no ambiente do portal da Junta Comercial. Os colegas querem fazer mais uma pergunta e depois eu parto para o portal de serviço da Junta. Boa noite. Minha pergunta está relacionada ao certificado, a possibilidade ou previsão do certificado, a utilização do certificado A1. Se existe essa previsibilidade? Essa é a primeira pergunta. Sim. Existe essa intenção. Tá? As juntas, nós, do Projeto Integrar, estamos indo no encontro que vai ter em Brasília, segunda e terça-feira da próxima semana, dia 18 e 19, para discutir com as demais juntas, e o ITI e o DREI, a mudança na instrução normativa número 12, que é a que obriga a ser o certificado ECPF A3. Se nós conseguirmos reverter lá, ou incluir o ECPF A1, né, aí seria positivo pela questão de se tornar um certificado mais barato. Né? Porque a segurança jurídica é a mesma. O único problema do arquivo, né, o ECPF, é que você manda ele por e-mail e aí ele fica mais vulnerável nesse sentido. Né? É por isso que não foi aceito o A1 até o momento. A segunda pergunta está relacionada à mesma continuidade da pergunta da colega ali. Se tiver 5 sócios, essa empresa, tiver 5 ou 10 sócios, esses 10 sócios da empresa vão ter que fazer a procuração para o contador? Vai ser necessário, sem ser o administrador, igual eles vão ter que fazer essa procuração para o contador para acessar o processo digital, dar continuidade? Para assinar o processo, ou ele mesmo assina com o ECPF dele, ou ele emite uma procuração para um terceiro assinar por ele. Né? Então, caso, todos os sócios têm que assinar. Todos. Como é feito hoje, só a assinatura ela é eletrônica. Né? Então, isso vai gerar um custo bem mais alto. Existe essa questão do custo, mas eu já tive um caso, né, de um colega que ligou, reclamou, que mandou o processo em papel, tudo, voltou, porque ela fez em fonte 11, e o analista viu que era fonte 11, né? É difícil de tu distinguir se é 11 ou 12, né? Mas o analista viu, é fonte 11, a instrução normativa diz que é 12, cor preta, botou em exigência. Aí ela me ligou, reclamou. Ele nunca colocou exigência por causa disso e tal. Eu digo, mas por que você não fez o processo eletrônico? Ela disse, porque eu não fiz ainda. E ela disse, não, e o pior é que os 2 sócios têm certificado ECPF. Então, aí é complicado. Mas, é claro, a gente entende essa questão do custo, tá? A gente entende essa questão do custo, mas a gente entende também que o custo, quando o processo é colocado mais rápido em produção, você dilui também aquele custo. Você dilui o custo no deslocamento, você dilui o custo na impressão, você dilui o custo no tempo de espera, né, que com o processo eletrônico ele se torna mais rápido, mais eficiente. Aí, se o empresário ele está numa outra cidade,
né? Você simplesmente passa o número do protocolo, ele assina onde ele estiver. Quer dizer, tudo isso é custo, às vezes, do dia a dia, que a gente não se dá conta de quanto vale isso, né? Mas comparado ao preço do certificado, que hoje ele varia de R$180, eu acredito, né, a 300, 400, depende. Eu tive numa certificadora, eles estavam vendendo, claro, quando compra com a leitora, aí a leitora tem um custo também. Mas o Banrisul está na faixa de 180 a 200, se é correntista é menos, né? Eu falo do Banrisul porque é do Estado, a questão do certificado ele fornece para o Estado, né? Então, realmente é um custo, né? Mas o Rio Grande do Sul, a cada dia em atraso nos licenciamentos ou nos processos, ele perde R$20 milhões, né? Então, nós temos um custo Brasil aí também, fora que a gente às vezes não considera. Mas, realmente, tem esse custo, né? Vai ter que adquirir ou fazer uma procuração para outra assinar por ele. É a única forma, né? Se entrar o A1, né, vai ficar um pouco mais acessível a questão do custo. Então, no processo eletrônico, eu faço a viabilidade normal, faço o DBE normal, né? Entro no integrador, preencho a FCN da forma normal, aí somente depois de feito isso que eu entro no registro digital. Tá? Quando eu entrar no registro digital, é que eu vou solicitar um novo registro digital, um novo processo. Até esse momento, eu posso fazer ele impresso, né, em papel, onde ainda continua recebendo, ou fazer ele no meio eletrônico. Então, aí eu vou para o meio eletrônico, solicito o registro, o sistema vai pedir que eu identifique o número do integrador. Tá? O número do módulo integrador é aquele número que tem no rodapé do FCN, é o RS. Tá? Aí você vai lá, copia, cola aqui o número do integrador, ele vai puxar todos os dados do DBE e todos os dados da viabilidade, e todos os dados do FCN. Ele vai carregar todos os dados, você só tem que anexar o documento. No caso dos contratos, que são modelo do padrão, você não precisa nem anexar mais nenhum documento. Aí é só você assinar e colocar o número da guia. Tá? Então, nesse caso, ele ficou muito mais prático. Eu não tenho um processo novo aqui, mas eu posso entrar num processo que a gente já tem, tá? Processo que a gente já tem aí, e poder mostrar para vocês como é que ele está. Que a gente trabalha com um processo para poder fazer as apresentações, né? Então, aqui no registro digital, eu vou aqui em consultar registro digital, tá? Coloco aqui o número do protocolo, tá? Porque o protocolo é web, quando você fizer o processo, você vai receber um e-mail com o número do protocolo, e aí você coloca aqui o número do protocolo para poder acessar o processo no caso de consulta, né? Aí abriu para ti aqui o protocolo no módulo eletrônico. Tá? Aí eu quero assinar ou quero editar? Eu quero editar o documento, quero editar o processo do registro digital. Bom, aí eu já coloquei aqui o número do módulo integrador, né? Clico aqui em avançar. É uma sociedade limitada lá, criada pelo nosso diretor de registro. Aqui eu coloco o número da GIA, né, da GA, então o número da guia paga, incluo o número dela, não preciso incluir o comprovante do pagamento. Tá? Isso para nós melhorou muito o ambiente, porque antes as guias pagas tinha que ser conferida lá na junta comercial se a guia tinha entrado na conta ou não. E tinha casos de falsificação, tinha N casos. Eu posso entregar a cópia da guia paga. Hoje veio um usuário e pediu se ele podia apresentar cópia da guia paga. Aí depois a gente aceitou, mas pode ser que surja uma guia original daqui uns dias.
Mas se aquela guia já foi utilizada num processo, não pode utilizar novamente. Tá? Então, com o processo eletrônico, isso é uma questão resolvida já, né? Aí clico em avançar. Aqui é a questão da procuração, né? Com procuração ou sem procuração. Né? Aí vai aqui sem procuração, os 2 sócios que vão assinar. Com procuração. Aqui vai o número da procuração, arquivada na junta. Essa é aquela que a senhora pediu. Eu arquivei lá na junta comercial, paguei lá R$ 72, não sei quanto, está mais ou menos isso o valor de um arquivamento, de uma procuração. Tá? Coloco somente o número aqui dela. Tá? Não preciso anexar a procuração, porque já está no nosso sistema. Tá? Ah, mas eu não tenho ela arquivada. Bom, aí você vai ter que anexar ela. Tá? Aí você vai ter que anexar ela e fazer a declaração de veracidade. Tá? Aí a gente vai partir para a parte da finalização. Aqui você consegue visualizar já a capa do processo. Tá? A capa do processo ela pode ser assinada ou pelo requerente ou pelos testemunhas, né? Ou por algum dos sócios. Tem que ser sempre por um desses, né? De acordo com a IN 38, me parece. Não pode ser assinado por outros, né? Mas não necessariamente um dos sócios assina. O advogado vai assinar a capa, pode assinar. Se o advogado está incluído como assinante no processo. Tá? Então, aqui eu incluí o meu nome como assinante. Tá? Posso aqui visualizar o documento, ou posso adicionar um outro assinante. Posso vir aqui e trocar o assinante. Não é mais o Cleverton, é o Luiz. Vai ser o Luiz que vai assinar a capa. Ok, sem problema nenhum. Aqui embaixo a gente tem o ato, né, o ato constituído, onde é assinado pelos 2 sócios, pelo César e pela Kênia. Então, quero visualizar o documento, clico em visualizar, aí aparece todo o ato de constituição da sociedade limitada. Tá? Ele foi constituído aqui no modelo do contrato padrão, tá? Tem os códigos de barras aí, e não pode ser assinado fisicamente, claro, né? Nem em nenhuma hipótese você pode assinar ele e escanear o documento assinado. Você tem que sempre assinar somente de uma única forma, tá? Somente no formato digital, nesse caso. Então, aqui você tem a visualização do documento. Tá? Ah, quero anexar algum arquivo. Né? Quero anexar a procuração. Vou anexar a procuração. Vou anexar outro documento. Tá? Então, vai aqui, busca o documento e anexa ele. Claro que ele tem que ser sempre no formato PDF-A, tá? Para que ele possa ser aceito. Clico aqui em avançar. Você vê que ele ficou muito mais simples, né? É somente a capa e o ato. Né? Aqui ele pede para incluir o assinante. Interessante, eu estava como assinante, aí ele solicita nova inclusão, né? Incluir o assinante no documento. Após a inclusão do assinante e o CPF, o sistema vai reconhecer que eu tenho um assinante. Ah, mas o advogado tem que assinar porque não é uma microempresa, não é uma EPP. Inclui o advogado, o nome dele como assinante, sem problema nenhum. Aí ele vai poder assinar eletronicamente. Geralmente os advogados, a grande maioria deles já tem esse CPF, né? A maioria já tem, então fica mais fácil. Como os contadores têm, como muitos empresários já têm, né?
Pronto, adicionado o assinante. O sistema deve me reconhecer como assinante. Isso aí. Aqui já aparece a tela do assinador. Ah, mas a pessoa que vai assinar, ela está lá em outro estado e tal. Você passa para ele o número aqui do protocolo, que ele vai entrar no site da junta, lá no link assinar, digita o número do protocolo, o sistema vai abrir para ele entrar com o certificado dele e a assinatura dele. Tá? Então aqui, quero assinar digitalmente. Ele baixa aqui um arquivo do Java, né? Aqui você pode manter esse assinador. Depois de executar ele, o sistema deveria liberar para assinatura. Tá? Claro que aqui o Java tem que se comunicar com a assinatura digital e com o teu navegador. Então, aí tem que ter uma configuração, que talvez seja um momento que às vezes necessite até do técnico de informática para poder auxiliar, né? Então, ele sempre recorre ao contador, né? Mas nessas horas é o técnico de informática que eu, sinceramente, eu tento aprender a lidar com o Java, mas não é fácil, né? O Java é um sistema bem complexo. Né? Você tem que colocar lá as compatibilidades dele, você tem que incluir o endereço como uma exceção. Né? Deseja executar. Eu acabei baixando aqui os arquivos do certificado do Banrisul logo antes de começar a palestra. Tá? Então, aqui aparece como assinador. Você tem que selecionar o ECPF A3. E aí gerar a assinatura. Eu vou estar assinando aqui somente a capa do processo. Mas se eu tivesse que assinar, além da capa, o documento também, ele estaria pedindo aqui 2 documentos para assinatura. Tá? Então, aqui ele me pede o PIN. E aí que está a diferença do A1, né? O A1, nesses casos, se ele está instalado na sua máquina, ele nem pede mais a senha. Ele já gera. Então, tem que mudar a tecnologia também para poder fazer esse processo. Né? Aí faz a assinatura. Os documentos foram assinados com sucesso. Quer dizer, o único documento que eu poderia assinar é a capa. O documento foi assinado com sucesso. Se eu tivesse que assinar outro documento, o sistema, às vezes, ele está gerando uma mensagem de erro ou alguma coisa nesse sentido, mas você não considera, porque o sistema ainda ele não consegue fazer todas as assinaturas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele não consegue assinar a capa, o ato, os anexos, ele não consegue. Ele vai assinar um documento, aí depois você vai ter que assinar o próximo documento e assim sucessivamente. Tá? Então, não precisa se preocupar se ele gerar uma mensagem que a assinatura não deu certo, porque, na verdade, deu certo para aquele documento, mas não deu certo para os demais. Então, aí você vai, entra e assina novamente os demais documentos. Tá? Então, aqui, se os sócios da empresa já tivessem assinado, eu teria que vir em enviar o processo, porque só a assinatura não garante o envio do processo. Aí eu tenho que retornar e fazer o envio do documento. Uma vez feito o envio do documento, o processo já está na junta comercial. Tá? Então, esse é o processo. Ó. Está aqui, o Cleverton Signor, assinado sim. O sistema não libera enviar o processo eletrônico até que todos os sócios indicados no processo assinem. Tá? Ele bloqueia, então ele nem vai abrir o campo para envio. Tá? Ele não me permite essa condição. Eu posso aqui ainda visualizar
Aqui ainda continua o documento. Tá? Aqui o portal de serviço. Tá? Então, deu certo, né, pessoal? Para ver que a gente tem que enfrentar alguns obstáculos, né? Mas em detrimento a outros, né? Em detrimento ao deslocamento, em detrimento à impressão de documentos e tudo isso. Então, esse é o envio do processo. Posso enviar agora, à meia-noite, esse processo para a junta? Posso. Amanhã de manhã o analista chega na junta, já vai começar a baixar os processos para analisar. E a partir daí, né, você já pode ter ele aprovado já ainda no turno do dia seguinte. Então, a gente sempre acha que é importante esse processo, essa mudança no sistema, mesmo que tenha algum custo inicial com a assinatura, porque ele gera uma eficiência muito melhor na parte do registro mercantil. Tá? Então, que bom que deu tudo certo. Né? A gente fica preocupado, às vezes, porque fazer ao vivo. Né? Mas não é difícil. Né? Mas é você começar a fazer a primeira vez, a segunda vez, o processo, e aí logo você vai conseguir fazer os outros com mais facilidade. Tá? Então, quero informações aí sobre o registro digital, onde é que eu encontro? Né? Você tem que vir nas informações, deixa eu ver aqui, Junta Digital, tem algumas informações que você pode ter. Aqui, sobre o livro digital, tem informações aqui de como fazer ele. Tá? Tem todos os manuais aqui que a gente conseguiu produzir. Né? Os requisitos, tem que ter no máximo 10 megas. Né? Tem que ter o formato PDF-A também. A tabela de preços, tem, inclusive, deve ter aqui todos os manuais. Tá? Então, aqui você encontra todos os manuais de como fazer o livro digital. No link do registro digital, que eu estou tentando acessar aqui que você vai ter, aqui, ó, no link do registro digital, serviço registro digital. Tá? Aqui você tem todos os procedimentos anotados aqui de como é feito o processo. Tá? Aqui o valor das taxas, clique para acessar a documentação necessária, a instrução normativa, instrução de serviço número 2, tutorial, palestra online, modelo de declaração de veracidade, cronograma da junta. Clique aqui para e no final, ainda você tem os vídeos aqui, assinar documentos, preencher cadastro. O último item aqui, ó, orientações e modelos de procuração para o registro digital. Tá? Isso aqui são orientações. Você pode criar o seu modelo também, mas a junta aí proporcionou aí os modelos de procuração. No caso, assinatura do ato empresarial digital, em que um outorgante, pessoa física, não possui certificado digital, que eu acho que é a maioria dos casos. Né? Modelo para assinatura do ato digital, em que o outorgante, pessoa física, possui certificado digital. Então, tem vários aqui modelos, tá, que vocês podem utilizar caso for necessário. Também nos manuais, aqui em informações manuais, a gente colocou aqui todas as informações aqui sobre os principais serviços da junta. Tá? Então, tem informações sobre certidão, devolução de taxa, guia de pagamento, livros, MEI, orientações do SRM, registro digital, registro de empresário, transformação, sociedade anônima, roteiro, sistema integrar. Quer dizer, tudo que a gente vai produzindo de manuais aí de orientações, a gente vai colocando no site da junta. Tá? Acho que aqui, praticamente, no site, importante também a parte da legislação, né? Vocês devem acompanhar aqui a parte da legislação, todas as resoluções, instruções de serviço aqui a junta publica também no site. Tá? Quando a gente fala de instruções normativas do DREI, aí pronto, aí ele joga para o site do DREI, porque o site do DREI está sempre, né, atualizando as suas informações. Tá? Então, aqui tem as últimas instruções normativas aprovadas pelo DREI, 2013, 2017 e tudo isso. Então, é bom sempre acompanhar. Esse é um ano de muitas alterações legislativas,
Tá? As leis estão mudando, a intenção do ODREI é que o processo seja melhorado, mas se não mudar a lei não consegue, né? Então, há de sair um revogaço para que sejam extintas as normas que só atrapalham no meio do processo, tá? Mas também essa revisão legislativa. Tá? Então, esse ano, o ODREI propôs todo esse trabalho aí para poder melhorar e simplificar o ambiente. Esse é um link bem importante de poder acessar. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí, quiser aproveitar. A gente está com um tempo aí. Acho que sim. A colega que pede sobre os documentos que estão sendo digitalizados, né? Se eles vão ser incinerados ou devolvidos para os proprietários, né? Na verdade, o arquivo, ele ainda, por força de lei, ele não pode ser eliminado. Tá? Ele diz que pode ser eliminado documentos que foram colocados em exigência, desde que não sejam atos constitutivos ou distinções. Quer dizer, a lei diz que pode e, no outro lado, ela diz que, exceto quase tudo. Né? Então, o ODREI também está trabalhando muito forte com o judiciário para construir uma legislação nova com relação aos documentos que estão digitalizados, poder serem devolvidos para as empresas, tá? Ou ser eliminados. Esse é um trabalho que está sendo feito, porque o arquivo da junta comercial ele tem um custo altíssimo, tá? É mais de R$20 mil ao mês para manter o espaço físico, e a junta comercial precisa ter um espaço adequado para guardar todos esses documentos, né? Então, a lei ainda não permite que seja feita a devolução. A guarda do documento físico tem que ser na própria sede da junta. Não, pois é. Eu vou repetir a pergunta. Os documentos de inteiro teor, que é o documento arquivado na junta em papel, há mais de 40 anos, tá? Tem documentos que estão difíceis de digitalizar. Esses documentos aí não entraram no processo de digitalização, tá? Porque são de difícil manuseio e eles têm que ser contratados uma empresa especializada ou uma universidade que tem especialistas para fazer o trato desse tipo de documento. O documento ele não pode ser fornecido de inteiro teor quando ele não é mais legível. Entende? Porque o scanner não consegue mais, mesmo que o scanner trate a imagem, ele não consegue mais deixar o documento legível porque ele foi deteriorado. Ele está rasgado, tem partes do documento que... Nesse caso, quando você pagou a taxa, pediu aquele documento, ele não está digitalizado, a junta vai fazer uma busca lá nos arquivos. Porque se ele está digitalizado, você recebe o documento na hora, eletronicamente. A junta vai lá, busca em seu arquivo esse documento, essa imagem, e a gente pode vir a disponibilizar esse documento físico para você visualizar ele lá dentro da junta, se ele atende à sua necessidade. Se ele não atende à sua necessidade, ele está muito deteriorado, você pode pedir até a devolução da taxa, tá? Porque é um serviço que não é... E chegou para mim esses dias um documento totalmente, né, sem condições, porque o documento ele era em maços, né, ele era preso em maços, em cordas e tal. E já teve, a junta mudou de lugar já 2 ou 3 vezes de endereço. Então essas mudanças, tem documentos de 100 anos lá dentro, né? Então esse é o procedimento. No caso das alterações de capital, onde envolve patrimônio e também retirada de sócio, o processo de autenticação continua o mesmo? Se requer a procuração ou vai modificar alguma coisa em termos de digitalização? Não, o processo é o mesmo. O processo não muda, né? Então, você quer dizer se houve alteração de sócios, de capital, pode ser por procuração, desde que esteja específica lá na procuração os poderes, né, que a pessoa tem para fazer.
Por isso que a Junta orienta muito de que as procurações não sejam muito gerais, né? Que seja específica. Tá, é que, na realidade, assim, hoje, para a gente fazer uma alteração, a gente tem que reconhecer essa assinatura, quando envolve capital, em cartório, ok? É nesse aspecto que eu pergunto. Eu vou ter o mesmo processo, e aí eu vou anexar esse documento na Junta Digital, como é que vai ficar isso? Não assinado fisicamente, né? Hoje é assim, né? Se você entregar em papel, sim. Mas se você não entregar eletronicamente. Não pode ser assinado fisicamente. Assina eletronicamente porque, só. Teoricamente, hoje, tudo que envolve valores, eu tenho que reconhecer em tabelionato para depois poder utilizar esse documento. Pelo menos assim é o processo hoje físico. A gente pede que o documento seja assinado somente na forma eletrônica. Porque a procuração e o certificado digital, eles acabam garantindo o processo. Né? A minha questão agora é sobre uma limitada. Eu nomeei na Receita Federal apenas um sócio, e aí apenas ele tem o ECPF, né, para fins de assinatura. Qualquer alteração, apenas o ECPF dele basta. Eu não preciso ter dos outros sócios. Todos os sócios têm que assinar a alteração, né? Então, mesmo que foi nomeado sócio administrador, que é o cara que assina hoje os documentos, por exemplo, um DBE, né, no caso de limitada, então isso deixa de ser. Agora, todos vão ter que ter? Para a assinatura do ato que vai ser analisado na junta comercial, sim. É como ele assina em papel. Sim, apenas uma alteração. Ele é Os outros sócios têm que concordar. Exato, mas ele é apto para assinar um DBE, então ele é apto para assinar para ter um ECPF e assinar as alterações. Desde que os outros sócios passem uma procuração para ele, para que ele assine pelos outros. Exatamente. Aí você tem que anexar a procuração. Ela já existe, teoricamente. Não, aí não tem problema. Okay, aí pode ser. Aí não tem problema. Com relação ao processo de leiloeiros, tá? Como será o registro de faturas de leilão? Porque nós fomos semana passada lá e o pessoal estava confuso, né? Disseram que primeiro vai ser para o processo digital. A gente perguntou como seria. Aí eles primeiro vamos aceitar esse aqui. Aí a gente protocolou, né, os livros, né, de fatura de leilão lá no físico, certo? E além disso, tá, com relação às guias que a gente paga para poder protocolar, antes a gente conseguiria gerar uma única guia, né, referente a diversos livros. Agora a gente tem que gerar uma guia por livro. Uma guia por livro, exatamente, porque o processo não reconhece um pagamento de 10 livros, por exemplo. E também o protocolo, tem que ser um protocolo por livro, é isso? Um protocolo por livro, exatamente. Então, cada processo tem que ter sua guia de recolhimento. E as faturas de leilão vão continuar sendo lá fisicamente ou vai ter o processo digital? Leiloeiro e tradutores nós estamos recebendo fisicamente ainda, né? Até que a gente consiga construir o entendimento dele na forma digital. Então tem uma previsão de fazer digital. Não, o encaminhamento é que tudo vá para o sistema digital. Tá? Mas a gente ainda tem que trabalhar internamente lá dentro algumas questões que ainda para nós a gente vai elaborando. Né? Então nós temos essa instrução de serviço número 2, que é essa que fala das normas, dos anexos e tal, declaração de veracidade. Nós vamos construir a número 3 para essas lacunas que ainda tem. De como orientar nesses outros casos. Obrigado. Eu só quero que fique bem claro ali naquela parte da declaração, da procuração. Eu tenho um cliente numa outra cidade. Eu baixo ali o modelo, preencho, tem que pôr o número do processo, alguma coisa assim ou não? Não. Não precisa? Você tem que pôr para que ato ele pode fazer. Tá. Aí eu mando lá para ele numa outra cidade, ele vai no cartório, reconhece, ele pode digitalizar e me retornar. Ele pode digitalizar e mandar para ti por e-mail, desde que seja em PDF-A. Em PDF. Se ele não te mandar em PDF-A, você tem que transformar ele em PDF-A. Esse PDF-A é o mesmo PDF? O PDF-A, no Office, ele tem a opção. Ele tem a opção de você transformar ele em PDF-A. Se eu tivesse um documento aqui... E no Acrobe aquele não é A? Você tem que verificar. Você tem que dar essa... Você tem que verificar ele, porque ele pode ser A ou não.
Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Propriedades dele. Vamos ver. Esse aqui está em PDF normal, né? Esse aqui não está em PDF. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui eu tenho que ter um Adobe instalado, tá? Tu consegue... Deixa eu ver aqui. Arquivo. Salvar como. Que a gente está vendo como transformar um arquivo em PDF-A. Ele tem que ver se ele tem essa opção aqui, arquivos, PDF. Ele está em PDF. O pacote do Office ele tem aqui um campo que ele abre para você escolher o tipo do PDF. Tá? Nesse caso, esse Adobe aqui ele não está me abrindo esse campo aqui para alterar ele. Tá? Ele está me deixando salvar somente em PDF. Tem tutoriais no Google, aí fica bem tranquilo para poder achar esse tipo de... Deixa eu ver. No meu computador eu consigo, mas aqui nesse aqui... Deixa eu ver, arquivo, salvar como... salvar miniatura, adicionar... Deixa eu ver aqui. Tem PDF-A aqui? Aqui, ó, opções. Você pegou? Não. Aqui você vai em opções, ó. Aqui você seleciona PDF-A, ó. Dentro do pacote do Office, geralmente ele tem essa opção. Ele não está em PDF-A. Você não consegue enviar ele. Aí você marca em PDF-A, ó, compatível. Aí você vai lá e salva ele. Aí pronto, aí você conseguiu transformar ele do Word. Tá? Você pega o arquivo Word, salvar como, seleciona a opção aqui do tipo PDF, ele vai abrir essa janela das opções aqui. Tá? Aí você consegue salvar ele. Tem que dar essa... Tá, a gente tem mais 3 perguntas, eu digo que está me falando aqui, e aí depois eu acho que o nosso tempo está se encerrando já. Bom, em caso de transformação de uma sociedade simples, com registro em cartório de pessoa jurídica, nós vamos transformar em limitada, com registro na junta. O ato ele já foi registrado, ele já foi assinado com reconhecimento de firma, de forma física, pelos sócios e foi arquivado lá no cartório. E agora eu quero levar para a junta. Uhum. Esse ato ele já está assinado. Eu não posso colocar os documentos assinados na forma física, não posso anexar eles no sistema integrador. Como é que eu faço nesse caso? Se o documento já está assinado. Aí você vai ter que assinar ele, se você vai ter que escanear ele, esse documento, né, e apresentar ele como um documento em anexo. Eu, sinceramente, teria que consultar a assessoria técnica nesse caso específico, tá, para poder te dar uma resposta mais correta aí, mas, a princípio, eu não vejo outra alternativa. Né? Eu tenho outro caso também. No caso de uma Eireli, vai ser trocado o titular e o novo titular é uma sociedade anônima em constituição. A sociedade anônima ela não tem CNPJ ainda. Então, eu não consigo fazer o DBE da Eireli, trocando o titular, colocando a nova titular na Eireli. Uhum. Como é que eu vou fazer esse arquivamento? Antes a gente levava os 2 atos juntos na junta. A constituição da SA eu consigo fazer pela forma digital. Sim, você consegue. E a alteração da Eireli? Eu vou poder levar ele na forma física na junta? Ao mesmo tempo, protocolo a constituição da SA na forma digital e levo o documento físico da alteração da Eireli na junta? Ou levo os 2 físicos, ou eu não tenho como fazer um depois do outro.
Os dois devem tramitar juntos. Devem tramitar juntos. Você vai ter que escanear e enviar ele como anexo. Mas eu não tenho como fazer ele, porque eu vou alterar o titular. O sistema automaticamente me exige o DBE, e eu não consigo fazer o DBE. Você não consegue fazer o DBE? Não, porque a nova titular não tem CNPJ ainda. Mas pode. Existe essa condição. Sim. Pode? EIRELI de pessoa jurídica pode? Pode. Aí Sim. não existe o cadastro na Receita, né? Existe pois é, justamente. A nova titular não possui cadastro na Receita ainda. Eu não tenho como fazer o DBE. Aí a gente vai ter que mandar para a Receita Federal para que libere sem a entrada do DBE. Nesse caso aí. E daí, qual será o procedimento? Vou ter que ir na junta primeiro para verificar como fazer? Eu acho melhor você abrir um chamado, né? E aguardar o retorno aí desse caso. Mas provavelmente você vai ter que ter uma autorização da Receita Federal, porque entrada sem DBE a gente não aceita. Cleverton, eu não sei se o sistema já possui isso, ou se talvez já foi pensado. Pensando que a maioria dos usuários, acho que são de escritórios de contabilidade, quando você tem um sistema de gestão, trabalhando nessa área de processos de junta, existe alguma forma de notificação ao usuário que não seja só no próprio sistema, que pudesse gerar um push, um notification qualquer, mandando um arquivinho que pudesse ser conectado com algum sistema de gestão interno? Porque daí tu não precisaria acessar o site, você está na tua área de trabalho e aquele arquivo é demandado e conectado por uma integração de dois sistemas, que é uma coisa bastante simples, na verdade. Isso seria uma integração com uma empresa de sistemas contábeis, por exemplo. Não precisa ser uma integração. Ele precisa gerar ao invés de mandar um e-mail ou fazer o pushzinho no sininho aquele, ele gera um arquivinho. Eu só pego esse arquivinho e importo para dentro do suficiente. Do sistema. Não tem nada previsto ainda nesse sentido. A sugestão daí. É uma boa sugestão. O que a gente estava conversando era para que os sistemas de contabilidade conseguissem consumir os dados da junta para poder gerar, já do próprio cadastro do sistema contábil, né, o processo já do FCN, todo ele já pronto. Na verdade, em processos jurídicos, judiciais, isso aí funciona muito bem. Sistemas fora conseguem buscar aquela informação e integram essa informação. Não que integre sistemas, é apenas um arquivinho que é gerado e a partir daí consegue acessar e linkar. Pela tabela de valores de serviços da junta, as informações elas são públicas, né, mas elas têm que ser adquiridas. Então a junta não gera assim, informações, a não ser para os órgãos de governo, né, que não sejam, vamos dizer, pagas, sob pena da gente estar fornecendo de forma gratuita, né, tendo vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, não tendo uma receita, né, sobre aquele serviço de informações que está na tabela de valores das juntas, né. Então, o que tem é que o sistema consumiu os dados da junta, né, e aí ele, na hora de consumir os dados da junta, aí é feito um valor cobrado sobre as informações que ele consumiu para realizar aquele serviço, né? As empresas certificadoras querem muito isso, né? Elas querem muito ter acesso porque elas conseguem enxergar os dados da junta para poder gerar o certificado digital, né? Para as empresas principalmente. Então, mas a gente não tem esse processo de dar informação, né? Existe só as empresas que consomem os dados da junta. Voltando à procuração, essa procuração tem que ser reconhecida firma em cartório. Correto. Independe se é por semelhança ou por autenticidade. Independe. Porque o Código Civil ele não obriga a ser por autenticidade. Né? Desde que ele seja autenticado em cartório ou por semelhança também é aceito. Ok. Né?
O colega está perguntando sobre a testemunha, né? A testemunha não é obrigatório. Não é obrigatório. Não tem mais necessidade de assinar a testemunha. Claro, aí você tem que tirar do ato de constituição ou de alteração. Se você colocar no ato que o ato está sendo assinado por 2 testemunhas, aí o analista pode colocar em exigência se as testemunhas não assinaram, né? Mas não é obrigado mais a testemunha assinar, não. Então, secretário, eu acho que com isso nós encerramos nossa... Eu vou passar para o lado de cá. Encerramos nossa noite. Eu gostaria de agradecer em nome da entidade, do nosso CRC e da nossa Comissão de Organizações Contábeis, que eu vou rapidamente apresentar a comissão, que ela é integrada pela Ana Paula Queiroz, presente, José Inácio Bresolim, também, Isabel Toigo, Tatiane Pedrotti, Luiz Melk, também presente, Marcos Amir da Silva, também presente, Nazareno Domingos, Arturo Rocha Magalhães e Rodrigo, este que vos fala. Muito bom, Rodrigo. Então, em nome da entidade, realmente, secretário, nós sabemos que as mudanças elas vêm acompanhadas com muitos desafios. E, nesse sentido, nós gostaríamos realmente de parabenizar a Junta pelo trabalho, pela disseminação da informação e desse realmente dessa caminhada, dessa militância para pulverizar todos os dados e realmente fazer a mudança no nosso país. Okay? Com isso, eu agradeço e encerramos com praticamente pontualidade britânica a nossa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.